A Bíblia é um livro diferenciado. Ela tem impactado um incontável número de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de sua mensagem. Não há como comparar a Bíblia com os demais livros, pois a sua origem não é humana, mas sim divina. Ela procede de Deus e não da criatividade humana. Por isso, afirmamos que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus revelada aos homens. Christy Swenson, em seu livro Desvendando a Bíblia, diz que, ano após ano, a Bíblia surge no topo das listas de best-sellers. As pesquisas mostram que é o livro mais preferido dos norte-americanos, de todos os tipos, e é considerado sagrado por 84% da população total dos Estados Unidos. A Bíblia é um documento singular de influência inestimável. Ela é o livro mais popular, mais polêmico e comentado de todos os tempos. Norman Geisler, em seu livro Introdução Bíblica, disse o seguinte acerca da Bíblia: trata-se de um dos livros mais antigos do mundo, e, no entanto, ainda é o best-seller mundial por excelência. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. Josh McDowell, falando sobre a singularidade da Bíblia, nos informa que o número de traduções da Bíblia é tão impressionante quanto números de vendas. A maioria dos livros jamais é traduzida para outras línguas. Dos que são traduzidos, a maior parte é publicada em 2 ou 3 línguas, no máximo. Bem poucos livros chegam a ser traduzidos em mais de 10 idiomas. De acordo com as Sociedades Bíblicas Unidas, a Bíblia, ou porções dela, foi traduzida para mais de 2.200 línguas. Nenhum outro livro na história foi mais traduzido, retraduzido e parafraseado do que a Bíblia. A respeito do conteúdo da Bíblia, podemos dizer que ela é um conjunto de livros inspirados por Deus. Ela contém suas palavras, seus ensinamentos e seus propósitos. Ela é o único livro dado por revelação direta de Deus ao homem. Portanto, ela é superior a todos os outros livros religiosos em seu conteúdo. Ela é a única autoridade do crente em matéria de fé e prática. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e é o estatuto do cristão. A Bíblia é composta por um conjunto de 66 livros que estão divididos em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros que tratam de assuntos como a criação do mundo, o surgimento e a história do povo de Israel e a lei mosaica, além de ser o registro das profecias dos homens de Deus anteriores ao nascimento de Cristo. Os livros que compõem o Antigo Testamento são os seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Antigo Testamento foi escrito majoritariamente em hebraico. Existem também pequenos trechos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico.
Já em relação ao Novo Testamento, podemos dizer que é a parte da Bíblia que foi escrita depois do ministério de Jesus e que trata basicamente de seus ensinamentos, que foram transmitidos por seus apóstolos, além de registrar também o início da igreja. O Novo Testamento é composto por 27 livros. São eles: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Carta de Paulo aos Romanos, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, Carta de Paulo aos Gálatas, Carta de Paulo aos Efésios, Carta de Paulo aos Filipenses, Carta de Paulo aos Colossenses, Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses, Primeira Carta de Paulo a Timóteo, Segunda Carta de Paulo a Timóteo, Carta de Paulo a Tito, Carta de Paulo a Filemon, Carta aos Hebreus, Carta de Tiago, Primeira Carta de Pedro, Segunda Carta de Pedro, Primeira Carta de João, Segunda Carta de João, Terceira Carta de João, Carta de Judas e Apocalipse. Em relação ao seu idioma original, podemos dizer que o Novo Testamento foi preservado em grego. Alguns biblicistas acreditam que determinados livros que compõem o Novo Testamento foram escritos originalmente em hebraico, ou talvez em aramaico, e somente depois foram traduzidos para o grego. O Evangelho de Mateus, por exemplo, de acordo com um antigo teólogo cristão chamado Papias, este evangelho teria sido escrito originalmente em hebraico. Foi o famoso historiador Eusébio, conhecido como pai da história da igreja, que em seu livro intitulado História Eclesiástica, preservou o que fora dito por Papias. Isto é o que conta Papias, referente a Mateus. Diz o seguinte: Mateus ordenou as sentenças em língua hebraica, mas cada um as traduzia como melhor podia. Mas apesar disso, o importante é que, independente de que tenha sido escrito originalmente em hebraico ou aramaico, o fato é que todo o Novo Testamento foi preservado em grego. Trazendo mais algumas informações relacionadas à Bíblia, podemos dizer que os livros que compõem a Bíblia foram escritos em um período aproximado de 1.600 anos, por 40 autores diferentes, os quais foram usados por Deus para transmitir a palavra divina. Estes homens falaram da parte de Deus aquilo que Deus queria que eles falassem. É por isso que o apóstolo Pedro afirma que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É importante dizer que, originalmente, a Bíblia não possuía divisões por capítulos e versículos. Foi somente a partir do século XIII que cada livro da Bíblia passou a ser dividido, primeiro em capítulos, depois em versículos. O primeiro a fazer divisões em capítulos foi Stephen Langton. Em 1250, o abade dominicano e cardeal Hugo de Saint-Cher também fez divisões por capítulos. No século XV, os capítulos começaram a ser divididos por versículos, mas somente no século XVI foi que um homem chamado Robert Estienne fez a subdivisão dos capítulos em versículos de toda a Bíblia. Outra coisa que também não faz parte do texto original são os títulos ou subtítulos que aparecem antes de algumas seções. Estes títulos foram colocados pelos editores das Bíblias modernas com a intenção de orientar os leitores sobre qual é o assunto que aquele trecho das Escrituras vai tratar.